Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Chegamos a mais um sábado, sábado com Maria, né? Nesta segunda semana do Advento. Que privilégio, que graça, nós cristãos podermos mais uma vez celebrar o Advento, mais uma vez celebrar a grande revelação, a grande manifestação de Deus, a grande revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo, na sua máxima plenitude, na sua máxima expressão. E é um privilégio podermos celebrar, como cristãos, celebrar mais um advento, inclusive também se torna, se não um privilégio, uma graça para muitas pessoas que não cristãs, porém, usufruem, gozam desse momento que a igreja celebra. Jesus inicia a liturgia de hoje, o Evangelho, ele diz uma frase capital. Elias já veio. Elias já veio. É bom que esta frase fique em nossa mente e também em nosso coração. Quando a gente lê a primeira leitura do livro do Eclesiástico, muitos anos após os fatos, os acontecimentos históricos de Israel, a presença dos profetas, que foram verdadeiros vultos naquela história, aparece Jesus Ben-Sirá, no Eclesiástico, relendo a história de Israel. E nessa releitura que ele faz da história de Israel, até porque ele quer contar essa história para o povo da diáspora, para outras culturas, para, como disse, o povo da diáspora, o povo judeu que estava em outras terras. Ele faz uma releitura da história de Israel e relembra ou menciona uma galeria de vultos importantes dessa história. E desses vultos importantes da história de Israel, ele destaca a figura do profeta Elias. Estamos limpando aqui embaixo das árvores, né? E é assim que vai o negócio. Então ele destaca a figura do profeta Elias, considerado o homem do fogo. Por que Elias era considerado o homem do fogo? Pelo zelo que ele tinha pelas coisas de Deus e pelo Deus de Israel. Era um homem extremamente zeloso, era um homem extremamente radical com as coisas de Deus. Então, era um homem abrasado, era um homem incendiado por Deus. Não custa a gente lembrar que na cultura de Israel, antes que o Messias viesse, iria acontecer uma ressurreição do profeta Elias. Antes da chegada do Messias, o profeta Elias iria ressuscitar. Isso aqui era uma cultura, um conceito, uma esperança, uma verdade professada pela cultura de Israel. Antes que o Messias chegue, primeiro, o profeta Elias, o homem do fogo, o homem abrasado por Deus, vai ressuscitar. E é nesse contexto, olha como é uma bênção, né? É nesse contexto que a gente olha para a figura de João Batista e de Jesus Cristo. Para nós cristãos, o Messias, por excelência. O autêntico Messias, a esperança de Israel, cumpre-se em Jesus Cristo.
E é exatamente olhando para a figura de João Batista que Jesus vai dizer: Elias já veio. Mas não foi reconhecido, assim como o profeta Elias no seu tempo também. Ele enfrentou muitas resistências. As autoridades do seu tempo não reconheceram o profeta Elias, embora ele tenha demonstrado que ele era um autêntico escolhido de Deus para realizar tantas obras, tantas manifestações, tantos sinais. Não pensemos que a vida do profeta Elias foi um mar de rosas, foi aceitação. Ele também enfrentou inúmeras objeções no seu tempo, como João Batista. João Batista também foi incompreendido e nós sabemos como foi o termo da sua vida. Jesus Cristo, o Messias por excelência, o esperado de Israel, todos sabemos como ele terminou. Hoje, neste sábado com Maria, não custa falando de fogo, de pessoas abrasadas. A igreja faz memória de São João da Cruz, um homem que falou das vias para termos o acesso a Deus. Depois pesquise aí sobre São João da Cruz. Era um homem abrasado por Deus. Concomitantemente a este sábado com Maria, hoje celebramos São João da Cruz. Mas não podemos deixar de olhar para aquela que foi a mais abrasada por Deus. Aquela que o fogo do Espírito Santo esteve nela, por completo. Aquela que teve o maior zelo por Deus, zelo pela palavra de Deus, literalmente, a palavra de Deus escutada através do arcanjo e a palavra de Deus gestada dentro dela. Jesus é a palavra de Deus. Encontramos isso na Dei Verbum com todas as letras. Ele é a palavra de Deus feito carne, a palavra de Deus viva. E Maria Santíssima teve essa palavra dentro dela. Essa palavra que no seu seio foi gerada por obra e graça do Espírito Santo. No meio de todos os santos e santas, que sem dúvida, no meio dos profetas, e quantos profetas, que foram homens abrasados por Deus, cheios de Deus, que tinham um zelo por Deus como o profeta Elias, que é um destaque. Não podemos esquecer que Maria Santíssima sobressai a todos eles. Olhemos para ela, se queremos também que o fogo de Deus abrase o nosso coração, se queremos ser invadidos pelo zelo de Deus, da comunhão com Deus, será que teve alguém nessa terra que teve mais comunhão com Deus que Maria Santíssima? Que foi portadora de Deus, que carregou Deus, que carregou a Santíssima Trindade no seu ventre? Ela é o modelo. Quem quer seguir a Jesus de verdade, quem quer fazer a vontade de Deus de verdade, quem quer ser cheio do Espírito Santo de verdade, tem um modelo, Maria Santíssima. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.